Olá, me chamo Patrick Henrique, tenho 29 anos, sou casado com a Marcele, pai do Davi. Conheci a PVS há 7 anos atrás, exatamente em 2017, onde eu trabalhava como motorista de aplicativo e através da PVS Brasil eu cheguei a uma oportunidade que poderia mudar a minha realidade financeira. Cheguei totalmente quebrado, endividado, com dificuldades, mas nesses 7 anos pra cá minha vida mudou completamente. Eu sou muito grato a essa oportunidade, a proteção veicular e a PVS por ser essa bênção nas nossas vidas. Eu conheci a PVS através de um amigo, Lucas, que hoje é o meu gerente. Sou grato a Deus pela vida dele, por essa oportunidade que ele me apresentou. Onde eu trabalhando com motorista de aplicativo, comprei um veículo. Através dessa oportunidade, ele protegeu o meu veículo. E ele falou o seguinte pra mim: Patrick, se você indicar qualquer pessoa para poder fechar a proteção comigo, você vai ganhar um bônus. Naquela época não era Pix, era dinheiro. E no primeiro mês eu indiquei 2 pessoas pra ele. Falei, caramba, pra eu fazer R$200 aqui rodando no aplicativo, eu tenho que rodar praticamente o dia todo, me arriscar, entrar em comunidade, sabemos como é que é aqui no Rio de Janeiro. Através desse valor que ele me deu de R$200, uma chave virou na minha vida. Falei, caramba, se eu tô ganhando R$200, quanto que o Lucas tá ganhando na PVS Brasil? E aí eu enxerguei a oportunidade de que poderia mudar a minha realidade, pois eu estava ali no Uber, sem nenhum tipo de perspectiva de crescimento, ia passar 7 anos, 5 anos, 2 anos, a minha vida ia permanecer a mesma, e através desse projeto eu comecei já a ver a vida dele mudando em um período de curto tempo. Isso chamou muito a minha atenção, onde eu procurei ele, fiz um treinamento. Na época não era essa estrutura que temos hoje, era um treinamento totalmente simples, mas eu mesmo participando daquele treinamento, eu enxerguei a oportunidade, eu enxerguei as projeções de ganho, eu enxerguei o plano de carreira que a PVS Brasil proporcionava para os seus consultores, e eu falei, caraca, um dia eu quero ser um gerente master, não quero ser apenas um consultor, um indicador, um consultor líder, eu quero ser um gerente master, porque aqui na PVS Brasil tem essa oportunidade. E a partir desse negócio eu fui me desenvolvendo e crescendo cada vez mais e mais. Eu sempre fui uma pessoa muito perseverante, sempre fui uma pessoa muito dedicada, esforçada, nunca fui um cara 100% técnico, mas na força de vontade, no conhecimento, correndo atrás, me esforçando, eu sempre venci as barreiras. Claro que tivemos dificuldade normal, todo negócio tem a sua dificuldade, tem as suas particularidades. Na PVS não foi diferente. Eu tive que entender um pouco mais do segmento de proteção veicular, entender o que é uma cota de participação, quais são os papéis do consultor, de um regional, de um líder. E a partir desse momento que eu entendi o negócio da PVS Brasil, como funciona cada tratativa, cada abordagem, cada quebra de objeção, a chave começou a virar na minha vida. No meu primeiro mês na PVS Brasil como consultor, eu não fechei nenhum contrato. Temos pessoas, que já chegam aqui fechando 10, 15, 20 contratos, esses caras são fora de série, mas no meu primeiro mês eu tive bastante dificuldade por esse motivo de não entender um pouco do segmento, e acabou que eu não fechei nenhum. No segundo mês fechei 2, terceiro mês já fechei 10, quarto mês 14, e hoje, graças a Deus, todos os meses, toda a nossa equipe fecha mais de 500 adesões hoje, diretamente e indiretamente com as nossas regionais abaixo. Mas imagina se eu desistisse no meu primeiro mês. Infelizmente, muitas pessoas que entram nesse negócio, na primeira dificuldade, querem parar. E eu que falo pra vocês, não desistam. Sejam acompanhados por um líder, entendam do processo, porque se você entender do processo, você ser acompanhado, você tem grande chance de daqui a 5 anos, 6 anos, ser você aqui falando pra essas pessoas aqui sobre esse projeto, essa é uma oportunidade chamada PVS Brasil. O que mudou na minha vida após a PVS Brasil, não somente profissional e financeiramente, mas hoje eu posso ter um tempo de qualidade com a minha família. Hoje nós temos a liberdade geográfica, que é sonhada por tantas e tantas pessoas. E aqui na PVS Brasil, isso é uma realidade. Eu tive uma oportunidade no ano passado, em maio de 2023, fazer a minha primeira viagem internacional com a minha família. Pude conhecer Israel e Dubai. E lá de Dubai, com 12 horas de fuso horário, e aqui no Rio de Janeiro eu fechei um contrato. Isso através da liberdade geográfica, isso através do mercado digital, através desse segmento digital que hoje a PVS é 100% digital. Você tem essa oportunidade de fechar contratos, atender associados em todo o Brasil, mas isso é a PVS Brasil. Essa liberdade geográfica sonhada por tantos está disponível para vocês aqui nesse segmento. Então a primeira dica que eu dou para você que está iniciando hoje, a primeira dica é você se aperfeiçoar. Foi o que eu fiz lá no início. Mesmo com as minhas dificuldades, eu fiz a minha parte, busquei pessoas de resultado, me conectei com o meu líder, estudei um pouco do segmento, estudei um pouco sobre quebra de objeções, estudei os concorrentes no segmento. Então a primeira dica que eu dou para você que está iniciando nesse projeto, estude a PVS Brasil, estude a estrutura, as oportunidades que temos na PVS Brasil, porque não tem como. Nós representamos a maior da América Latina. E você que ainda não conhece a PVS Brasil, é hoje o dia de você conhecer. Essa oportunidade está lançada para você. Está falando aqui para vocês uma pessoa, como eu falei, há 7 anos atrás, era um simples motorista de aplicativo. E hoje, graças a esse projeto, graças à PVS Brasil, 7 anos se passaram. E minha vida mudou em todas as áreas da minha vida. Como eu falei, não só financeiramente e profissionalmente, mas eu tive que dar o primeiro passo e acreditar. Então, acredite nesse projeto, dê o primeiro
eu passo e faz um e vem. Olá, senhoras e senhores, quase que eu falo muito bom dia. Acostumado a fazer a abertura do Café Conhecimento e fazer a live a essa hora, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas muito boa noite, primeiramente seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente. Bom, pessoal, primeira coisa que eu vou pedir é para que os convidados se apresentem, né? Então, quem for convidado aí, já coloca aí um eu nos comentários. Se você puder colocar eu e quem é a pessoa que te convidou, ou quem é a regional que te convidou, isso ajuda demais a gente aqui a entender um pouco desse impacto, tá? Então, vai colocando aí nos comentários, vou tocando o barco aqui, fazendo alguns avisos e já vamos iniciar aqui esse nosso bate-papo. Bom, antes de qualquer coisa, vamos fazer assim, ó. Vou deixar claro para você como que vamos tocar agora esse momento. Primeira coisa, iremos falar um pouco sobre a apresentação de negócios, uma apresentação sobre o Teams, sobre a PVS Brasil e sobre como você consegue alavancar os seus resultados utilizando essa ferramenta. Por que eu falo ferramenta? Né? Por que coloco como ferramenta? Afinal, isso aí o nosso 01, nosso grande líder Elton Barbosa sempre compartilha com a gente que a PVS Brasil ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Ou seja, qualquer pessoa pode utilizar ela e obter o melhor dessa ferramenta. Porém, o que vai mudar de fato o resultado das pessoas, o que vai mudar de fato a sua vida, é o como que você aplica essa ferramenta no seu dia a dia. Né? Eu preciso falar para você que já passaram milhares de pessoas por esse negócio. E hoje a gente tem, sim, algumas centenas de vidas transformadas, algumas milhares de vidas transformadas com esse projeto. Porém, é uma ferramenta e você vai ter o passo a passo, junto com a pessoa que te chamou, de como você obtém o melhor resultado. Porém, aqui nesses próximos minutos, a gente vai bater um papo bem rápido para você entender, primeiro, qual é o poder dessa ferramenta e depois alguns passos para você alavancar os seus resultados. Beleza? A galera já está colocando aí, ó. Bacana, muitos convidados, hein? Estou feliz. Muitos convidados. Bom, vamos lá, pessoal. Sigamos. Primeira coisa que eu quero lembrar você. Aqui você está dentro do canal Teams, né? O canal Teams, ele é um canal, aí alguns vão falar de Teams, né? Se a gente for certinho é Teams, mas a gente fala aqui que entre a gente é Teams, né? Esse canal, Teams Brasil, é um canal onde você vai ter acesso a diversos conteúdos. Então, você que está aqui pelo YouTube, né? Se você está no celular, você está em algum canto aí, já clica para você se inscrever nesse canal. Tá? Se você está pelo YouTube, clica para se inscrever nesse canal. E, por favor, deixe aí também os seus comentários. Eu estou vendo a turma aí comentando. Deixe aí seu comentário, fala do estado que você é, da cidade que você é também, para ajudar a gente a entender o impacto, beleza? Mas se inscreve no canal do Teams Brasil, né? Se você está aqui no YouTube, curte essa live e também compartilha, né? Compartilha esse conteúdo, compartilha esse vídeo aqui, essa live. Afinal, quando você compartilha essa live, eu sempre gosto de brincar que compartilhar é um ato de amor. Por quê? Porque hoje esse projeto, ele tá chegando até você porque alguém lá no início começou a convidar um outro alguém, que convidou um outro alguém, que convidou um outro alguém, que esse alguém te convidou. Né? Então, existe um grande compartilhamento para poder chegar até você. Existiu um grande compartilhamento que começou há mais ou menos aí 15 anos atrás. Então, e hoje tem reverberado muito ainda e tem, né, e fez com que chegasse até você. Então, continue compartilhando. Afinal, quando a gente compartilha, isso gera cada vez mais impacto, beleza? Bom, primeiro ponto foi falado. Agora eu preciso falar para você que existe uma agenda também. Hoje, nesse exato momento, existe uma agenda ativa do Teams. E essa agenda, a gente tem aí toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, Café com Conhecimento. Eu, Thiago Moura, junto com meu grande amigo Júnior Sana, conduzimos em um momento para a gente exercitar o grande lema do Teams, que é histórias que se conectam. Aqui na PVS Brasil existem grandes histórias de líderes inspiradores e que conectam com outros líderes inspiradores, porque tem uma coisa que ajuda todo mundo a ficar no mesmo patamar, que é fome. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas a fome é o que faz essa galera ficar tudo no mesmo patamar e alcançar resultados cada vez maiores nesse negócio, beleza? Então, já coloca na sua agenda segunda-feira, 8 da manhã, Café Conhecimento. Uma outra agenda muito importante, toda quarta-feira a gente tem um Momento Truck, onde a gente tem ali o nosso grande líder da PVS Truck, Marcelo Scatini, junto também com a Karina Murilo, conduzindo um grande momento para falar a respeito do truck,
se a gente pode dizer assim, né? Melhor, para falar mais assertiva. Quer falar do bruto, falar do pesado, falar desse meio de transporte incrível que tem possibilidades maravilhosas para você poder alcançar grandes resultados. Então, toda quarta-feira tem essa agenda para você também, beleza? Quinta-feira sim, quinta-feira não. Temos aí um Momento ADM, um momento com o Júnior Sana e o time interno da BBS Brasil e BBS Truck, conduzindo ali junto com as secretárias, as ADMs de cada regional, né? Então, eles abrem o Zoom e trazem sempre conteúdos muito pertinentes ao dia a dia de todos aí dos escritórios. Fora as agendas que tem na sua regional, a agenda que tem no seu estado, se informe aí com a pessoa que te convidou, como é que é a agenda, como é que funciona essa agenda e como que você pode estar dentro dela também, beleza? Bom, recados iniciais aqui dados. Agora a gente vai falar, eu vou falar uma outra coisa. Primeira coisa é, você tá aqui, eu não sei aonde você tá, mas eu queria pedir para que você pudesse se distanciar de distrações. Então, talvez você esteja na sala, talvez você esteja aí na varanda, um grande fluxo, pessoas falando. Se distancie um pouco. Eu vou tomar poucos minutos aqui de você, mas são minutos que não vão voltar, né? São minutos que a gente vai investir aqui agora e, às vezes, alguma coisa que você precisa ouvir vai ficar aí pelo caminho se você não estiver 100% atento. Então, se coloque em um lugar com poucas distrações. Se possível, utilize um fone de ouvido também. Isso vai te ajudar a você se concentrar ainda mais para poder ouvir tudo que a gente precisa falar aqui, beleza? Então, se você puder, coloque o fone de ouvido. Terceiro ponto, comunique às pessoas ao seu redor que você vai participar agora de uma live, de um treinamento. E isso vai ser importante para que as pessoas possam respeitar o seu momento. Porém, se você é convidado e está aqui pela primeira vez, eu quero fazer um convite especial para a pessoa que toma grandes decisões junto com você. Talvez você não tenha avisado, mas se você é casado, né, casada, né, se teu esposo está aí próximo a você, se a sua esposa está próxima a você, se os seus pais estão próximos a você, quero fazer um convite para que você chame eles para estarem assistindo essa live com você e eles possam entender tudo que a gente vai falar aqui, porque acredito que vai ficar muito mais fácil eu explicar para todos do que você depois tentar reverberar algo que você vai aprender nos próximos 25 minutos. Beleza? Então, se você puder, vou dar aí sim 30 segundinhos para você chamar aí a sua esposa, o seu esposo, né, seus pais, ou alguma pessoa que é importante, que a palavra dessa pessoa tem um grande peso. Talvez ela não esteja presencialmente com você. Manda esse link aqui para essa pessoa. Fala, cara, você pode ouvir isso aqui junto comigo? Porque é uma proposta que me foi ofertada e eu acredito muito que pode ser uma grande oportunidade para mim. E você é uma pessoa muito importante que participa das minhas decisões. E estando comigo nesse momento vai fazer muito sentido para que eu possa definir, possa entender, né, esclarecer sem o viés da emoção, beleza? Então, vamos lá. Falaremos aqui hoje sobre a maior associação de proteção veicular da América Latina e que está às portas de ser uma grande premiada. E estamos torcendo aqui e já preparados para poder fazer a nossa votação, porque vai ter em breve aí uma votação muito importante para a gente ser colocado ali como a associação, né, de proteção veicular grandes operações, referência no Reclame Aqui. Estamos buscando isso aí, beleza? Quem está comigo aí, coloca um aí, né, faz um aí para mim poder que a gente saber que a gente está conectado nessa, beleza? Bom, a PBS Brasil, maior associação de proteção veicular da América Latina, mesmo sem atuação na América Latina, afinal hoje já somos mais de 250 mil associados ativos. E antes de qualquer coisa, eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Você acredita em liberdade financeira? E por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que talvez vai falar, não, eu acredito, pô, bacana, eu acredito em liberdade financeira. Mas na prática, você acredita que é possível você construir a sua liberdade financeira? Você acredita que é possível você construir um resultado que vai acontecer todos os meses a partir de uma construção e não a partir de uma batalha diária ali? E eu sei que poucas pessoas, às vezes, acreditam nisso. E por que poucas pessoas acreditam nisso? Porque existe uma grande realidade no Brasil chamada... existe algo muito grande no Brasil chamado realidade. E o que a realidade hoje fala? A gente tem um salário mínimo hoje de R$ 1.518, né, uma média salarial aí da população de algo em torno de R$ 3.100. E eu quero que você coloque nos comentários para mim. Você acredita que é possível sobreviver com um salário mínimo no Brasil hoje? Você acredita que é possível sobreviver? Vai colocando nos comentários aí, eu sei que vai ter um delay, mas eu já vou respondendo a você que talvez vá falar assim,
cara, não é possível sobreviver. Eu vou falar para você que sim, é possível sobreviver com esse salário. É o que acontece. Hoje no Brasil as pessoas sobrevivem. Hoje, às vezes, as pessoas se sentem culpadas em buscar ter um resultado melhor porque parece que elas que são erradas. Quando, na verdade, você vai para países fora, né, na Europa, até mesmo na América Central e na América do Norte, e você vai visitar alguns países, você percebe que o normal é o que muitos aqui vão olhar como luxo. E aí você fica se culpando, como se você ter um resultado melhor fosse uma grande soberba da sua parte. Ah, mas como assim você quer ter um carro do ano? Mas como assim você quer ter um celular do ano? Ah, mas como assim você quer ter uma casa assim, assado? E ficam colocando na sua cabeça como se isso fosse errado, quando na verdade o grande problema é onde a gente está, né? As decisões que governantes atuais e passados foram tomando durante ao longo do tempo, que hoje fez com que o Brasil, de fato, vivesse uma realidade muito longe do que a gente espera. Afinal, o nosso problema no Brasil não é o quanto que a gente ganha, mas é o quanto que a gente gasta. O salário mínimo em Portugal é 800 euros. Né? Lógico que, né, você, para viver bem, você precisa ganhar um pouco mais de 1.200 euros lá. Porém, percebe que 800 euros é o salário em Portugal. E tem gente que sai daqui para ir para lá ganhar vida. Então, o problema aqui no Brasil não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Mas eu posso fazer algo contra daquilo que eu gasto? Cara, não tem. Você vai brigar, você vai fazer textão no WhatsApp, você vai fazer textão no Facebook, no Instagram, mas no final do dia você vai comprar o leite. Você vai lá comprar o café. No final do dia você vai pagar a carne. No final do dia você vai andar de ônibus, você vai andar de Uber, você vai andar de carro, vai pagar gasolina. Então, assim, não adianta tu ficar reclamando disso, tá? Sabe? Assim, às vezes as pessoas acham que o Lula, que o Bolsonaro e que não sei quem das contas tá vendo a publicação que ele fez. Não tá, irmão. Não tá vendo nada, não. Então, assim, acorda. Ou você começa a mudar a sua realidade para você poder mudar a realidade ao seu redor, ou você vai ficar chorando o resto da tua vida, esperando que a realidade ao redor mude a sua realidade. Então aqui o papo é bem claro e bem sincero. Não estou aqui para agradar ninguém, nem para falar bonito. Estou para falar aquilo que precisa ser dito. Beleza? Então, quando você olha aí, ó, 16% da população ganha mais de 5 mil reais por mês. 16% da população. 0,8% da população ganha 20 mil ou mais. Ou seja, percebe? Esse é o cenário que a gente tem. Como que você acredita em liberdade financeira assim? Pensa aí, a cada pessoa que você conhece, a cada 20 pessoas, né? Tá errado o texto aí, o pessoal vai corrigir. A cada 20 pessoas que você conhece, quantas ganham acima de 10 mil reais? A cada 10 pessoas que você conhece, quantas pessoas você conhece que ganha 10 mil reais? Percebe? Então, assim, se você, né? E aí, quem já faz parte da PVS, eu tô falando de pessoas fora da PVS, tá? Mas quando a gente vai olhar a nossa realidade, a gente é oprimido o tempo todo por ter baixo resultado. Porque se você tiver um resultado muito acima, as pessoas da sua família já começam a falar, né? Pô, mas aí, tá esquecendo da família. Pô, mas aí, tá esquecendo dos amigos. Pô, agora tá rico, não fala mais com ninguém. Se você faz, às vezes, uma viagem um pouquinho diferente, já vem ali os dragãozinhos. Não, agora cada viajou para não sei para onde. E aí só porque você foi organizado. Ou então você conquistou alguma coisa, foi jantar num lugar diferente, as pessoas já vêm, ó, nossa, e aí, tá podendo, hein? Percebe? O tempo todo você é oprimido, como se você viver fora dessa bolha de quem só tem resultado pequeno fosse um grande pecado, como se fosse grande errado. Então, a crença baixa sobre a liberdade financeira está muito atrelada ao seu ambiente. Então, escreve nos comentários, quem puder aí, ambiente. Quer começar a mudar o seu resultado? Comece a mudar o seu ambiente. Você já vai entendendo que aqui eu não estou para falar de uma ferramenta apenas, mas eu quero ser um agente de transformação na sua vida. Eu quero ser ousado e pedir que você permita com que eu faça isso. Né? Mas, Thiago, é o único caminho que dá, é o que vocês falam? Não, gente, tem vários. Só que cada caminho vai ter um desafio. Eu tenho hoje aí o grande desafio, que é o quê? Ser um profissional liberal. Tem pessoas que querem ser um profissional liberal. Pode ter um resultado acima da média? Com toda certeza. Porém, para você ser um profissional liberal, você vai ter que ter uma especificidade ali naquilo que você faz. Você vai ter que ter algo específico que você faz.
seja, às vezes, você é dentista, um médico, um advogado, né? Eu não sei qual momento da vida que você está. Se você quer fazer isso e quer estudar para ser isso. E eu admiro demais, afinal, precisamos de médicos, dentistas, ortopedistas, advogados, contadores e por aí vai. Porém, talvez o momento de vida que você está agora não está pensando em investir 4, 5 anos da sua vida, né? E investir também financeiramente, afinal, mesmo que você consiga uma faculdade gratuita, você vai ter custos que envolvem durante 4, 5 anos ali um processo de entrega de conhecimento. Porém, existe uma outra coisa, você pode ser alguém renomado, né? Ah, Thiago, posso ser um jogador de futebol? Sim, pode. Só que é importante você entender que no meio do jogador de futebol, né, sei lá, 1% ganham salários exorbitantes. A média de salário de jogadores profissionais de futebol, quando a gente pega tudo, né, classe A, B, C e tudo mais, ela gira algo em torno de 2 salários mínimos. A gente tem aí, não é incomum, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um rapaz falando que, de um jogador um pouco mais famoso, que ele foi trocar a camisa com um rapaz nessas Copas do Brasil, né, que pegam times grandes com times pequenininhos, e o rapaz falou, cara, eu não consigo trocar a camisa com você porque eu tenho jogo sábado e eu só tenho essa camisa para jogar, um jogador profissional. Então, assim, ser alguém renomado, né, é bacana, mas será que todos que são renomados têm de fato resultado? Né? TikTok está muito na moda. Nossa, eu quero ser um TikTok, quero ser um influencer, quero, sabe, né? Tem tanta gente que eu vejo. Hoje existem no Brasil mais de 500 mil pessoas que trabalham oficialmente como TikTok e como influencer, né? Cadastrados em plataformas e tudo mais. E a grande verdade é quantos influencers que você segue? 5, 10, 1, 30, sabe? Mas tem 500 mil cadastrados. Né? E aí a gente vai começando a olhar e falar, pô, alguém renomado dá um trabalho e é mais desafiador. Se você tem um talento da música, bacana, mas assim, eu não sei se você já teve essa experiência de ir num local. Essa semana mesmo, eu fui aqui no Coco Bambu do Recreio, né? E, cara, o rapaz tocando belíssimamente, uma voz muito boa, né? Tocava muito bem, né? Usava ali uma pedaleira diferente para poder fazer, né, um som diferente. E às vezes eu olho uns cacareco cantando a música que tu não consegue nem entender. Ou seja, não é o talento que está decidindo quem é que faz sucesso. Não sei se você já teve experiência, se conhece alguém que tem talento, mas nunca foi reconhecido por esse talento. Um talento musical, um talento no futebol, um talento às vezes na arte, né, como artista. A grande verdade é que ser alguém renomado também é um grande desafio. E lógico, você pode ser um empresário. Né? E quando a gente fala que um empresário, vai existir aquele grande desafio de esse empresário ter que investir por vezes, né, ter que colocar um dinheiro na frente para abrir um CNPJ. Hoje eu não sei, né, o custo exato, mas assim, para você abrir um CNPJ na sua cidade, você já deve saber mais ou menos o custo, contador, e faz uma opção de coisa ali que tem um investimento. Se você for investir hoje numa carrocinha de cachorro-quente, sei lá, uma carrocinha com uns 3, 4 mil reais, vai comprar material mais R$ 1.000, vai pegar a licença do ponto, porque se você for num ponto clandestino pode perder tudo. Então você vai ver, até para abrir uma carrocinha de cachorro-quente hoje no Brasil, tu não vai gastar menos de 5, 6 mil reais. Né? E essa é o cenário que a gente tem agora. Né? Então, assim, existem possibilidades de você alcançar a liberdade financeira? Existe, tá? Porém, é importante falar que cada uma vai ter o seu grande desafio, né? E foi pensando justamente nisso que a PVS ela elaborou esse modelo de negócio. Afinal, é um modelo de negócio que eu já preciso te avisar, ele não tem investimento inicial. Então, talvez você tenha caído aqui, talvez você é convidado de alguém que está ouvindo essa proposta. Eu preciso, primeira coisa, te falar. A PVS Brasil, ela não é nada contra, tá? Nos inspiramos muito para iniciar esse processo no mercado de multinível, né? Que é um modelo de negócio muito exponencial no mundo todo, né? Porém, ela não é uma empresa de multinível. Nós não temos um kit para você adquirir, ou seja, para você comercializar e você levar a proposta da PVS, você não paga R$ 1 por isso, né? A grande questão é que você recebe para poder, a partir da sua produtividade. Mas quanto que eu recebo, Thiago? 20%, 30%? Não, 100% da sua adesão, integralmente. Existe um repasse ali de rastreador que você acrescenta nessa adesão, eu explico lá na frente, mas a adesão em si,
que é ali a taxa administrativa de start do contrato, ela é 100% do vendedor, do consultor, né, daquela pessoa que está levando essa proposta. Um outro ponto importante é que os ganhos são recorrentes. Então, existe a possibilidade de você ter o ganho imediato e também um ganho recorrente. Afinal, uma pessoa, quando ela entra na PVS Brasil, se você não entendeu ainda o que é, eu vou falar nos próximos slides, quando ela entra na PVS Brasil, ela adquire o acesso e, a partir dali, no primeiro mês, nos próximos meses, ela começa a pagar um valor para se manter ativa, né, na associação, né? Ela começa a ali participar ali de todo o processo de rateio da associação para poder arcar com os custos. Enquanto ela estiver ativa, você é bonificado por isso. Além disso, você também tem a possibilidade de trazer pessoas para atuarem no seu time, né, para estarem junto de você. E essas pessoas, a partir da produtividade delas e com o seu acompanhamento, é possível que você também possa ter parte desse resultado delas, né? Além disso, é o que eu sempre falo, existe uma segurança no recebimento. Afinal, quando a gente traz um novo associado, ele se associa à marca APVS Brasil, à associação, à instituição APVS Brasil. Então, caso você traga alguém que é muito bom, um grande líder, e esse líder, por algum momento, ou por algum motivo, ele saia dessa operação, né, os associados, eles continuam vinculados a você. Então, você tem uma segurança nesse recebimento. Não é aquela dinâmica que tem algumas empresas, né, onde o consumo está muito vinculado ao consultor, e quando ele sai, ele para de consumir. E aí você automaticamente perde toda uma cadeia de consumo. Não, na PVS Brasil não funciona assim. Nosso processo é com associado. Então, mesmo que você traga alguém e essa pessoa ela comece a performar bem e por algum motivo ela desista no meio do caminho, toda aquela construção dela, ela continua em você e você não tem essa perca no seu recebimento. Além disso, lógico, a gente tem aí uma gama de treinamentos e acompanhamentos 100% gratuito. Sim, você não paga R$1 para fazer parte aqui dos nossos treinamentos. Muito pelo contrário, né? Às vezes tem até algumas bonificações por esse processo e por esse acompanhamento junto da gente. Mas talvez você deva pensar, Thiago, tudo bem, mas existe mercado, existe demanda? Porque eu já vejo tanto lugar seguro, vejo tanto lugar proteção veicular. Bom, eu sei que às vezes a nossa vista ela nos engana um pouco. Por quê? Porque por mais que a gente conheça várias seguradoras, e talvez na sua região tenha várias empresas, várias associações de proteção veicular, hoje o mercado ele ainda não responde da maneira que deveria a esse processo. Hoje apenas 30% da nossa frota ela é protegida aqui no Brasil. Algo que fora do Brasil isso não existe, né? Não existe, por exemplo, na Espanha, o carro sair de uma agência e ele não ter algum tipo de proteção. Né? Na verdade, ele é até multado caso ele seja parado por uma blitz e o seguro dele esteja vencido. No Brasil, a gente ainda não tem essa dinâmica, né? Acredito que em breve já vai começar a ser discutido sobre isso. Afinal, é um risco, né? Você tem um bem que pode danificar o bem de outra pessoa e aquilo ali não tem um seguro atrelado àquele processo. Porém, hoje não tem, e o que acontece é isso. 85 milhões de pessoas no Brasil hoje não tem nenhum tipo de proteção veicular ou seguro nos seus veículos, né? Então, é uma grande oportunidade e talvez por isso, mas não somente por isso, a PVS Brasil hoje tem um número de 14 mil novos associados todos os meses na PVS Brasil e próximo a 1.000 associados todos os meses na APVS Truck. Esse movimento, né, é muito fruto de uma equipe fortalecida e empenhada que está aproveitando esse momento de mercado. Talvez você pense, pô, Thiago, seria maravilhoso se eu entrasse há 15 anos atrás. Pode ser que sim, mas talvez você está sendo preparado esse tempo todo para entrar agora. Acabamos de aprovar uma lei onde a SUSEP, né, um grande órgão, aí, grande autarquia que sempre foi responsável por regular aí o processo das seguradoras, agora também está responsável pela regulação. E a PVS Brasil já está cadastrada. A PVS Brasil e a PVS Truck já estão cadastradas na SUSEP para poder dar ainda mais tranquilidade e segurança para os nossos associados. Então, você está entrando, vou ser ousado em falar aqui no melhor momento. Beleza? Então, Thiago, beleza, fala um pouquinho sobre a PVS. Bom, o que é a PVS? A PVS é uma associação de proteção veicular, como eu falei lá no começo, né, que está no mercado já há praticamente 16 anos. São mais de 250 mil associados ativos. Né? Hoje aí eu vou atualizar esse dado aí, são mais de 400 escritórios
já em todo o Brasil. Temos uma sede em Belo Horizonte, com mais de 5 mil metros quadrados, onde tem toda a nossa operação prática lá. Temos uma sede no Rio de Janeiro, com mais de 14 mil metros quadrados, na principal via aqui do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? E também uma sede na PVS Truck em São Paulo, que são mais de 2 mil metros quadrados, um prédio comercial mais alto de São Paulo. Então, assim, é uma associação que já está presente, né? E, Thiago, mas o que cobre? Como é que funciona na prática? Eu meio que caí de paraquedas aqui. A pessoa que te chamou, ela vai explicar exatamente como funciona, mas que você possa entender que a PVS Brasil, ela tem todas as proteções necessárias para que o associado ele possa andar tranquilo no dia a dia. Incêndio, roubo, furto, colisão, fenômeno da natureza, rastreador, assistência, 24 horas, reboque, por aí vai. Tá? Então, a pessoa que te chamou vai treinar você, vai qualificar você, vai explicar passo a passo, desculpa, como funciona esse processo. Bacana, Thiago, achei tudo interessante, mas como é que funciona esse ganho, tá? Bom, existem 3 formas de ganho dentro desse processo. Primeiro, comissão na adesão. Segundo, renda recorrente. E terceiro, são as premiações. Comissão na adesão é muito simples. A cada veículo que você coloca na PVS Brasil, você tem um ganho de 350 a gente coloca 600 por média. Mas hoje a gente tem diversas pessoas. Se alguém puder comentar aqui na PVS Brasil, tá? Qual foi o maior valor de adesão que vocês já tiveram ali, né? Então, colocando aí nos comentários para a galera ver. Então, assim, eu falo que a partir de 350, porém, o ganho, né, vai muito decorrente da sua negociação e, claro, também do modelo de veículo, né? Não é incomum a gente ter adesões ali por mais de R$1.000 em veículos que passam, né? A PVS hoje, em alguns casos, em alguns locais, tem uma cobertura até R$250 mil. Então, não é incomum. Mas também tem a linha do truck, né? A linha do pesado, aonde a gente tem aí adesões a partir de R$800. Né? A gente já teve regionais com adesões. Eu vou até deixar também a galera comentar aí qual foi o maior valor de adesão que vocês já cobraram aí na PVS Truck, tá? Pode ser um conjunto aí para a gente ter uma noção e a galera entender um pouquinho o impacto disso. Coloca aqui nos comentários qual foi esse valor maior de adesão. Então a gente tem tanto no veículo passeio como no caminhão, no truck, a gente tem a possibilidade ali de um ganho imediato, né, a partir da adesão paga. Lógico, como eu falei, a gente tem ali um repasse do rastreador, que é um valor que você cobra a adesão e coloca esse valor do rastreador acima, e aí a pessoa que te convidou, ela vai ter total capacidade para te explicar melhor a estratégia para você utilizar, beleza? Lembro que a primeira adesão ali, ela não é uma primeira mensalidade, tá? Então, entenda aí que existe um processo ali que essa pessoa que te convidou vai te explicar. Beleza, Thiago, mas existe uma forma de eu ter um ganho exponencial nos primeiros meses? Eu tenho que construir uma carteira durante muito tempo? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar aqui um passo a passo para você alcançar um ganho de 3 mil em 3 meses, utilizando as adesões como ferramenta, beleza? Bom, se você hoje fizer 20 cotações, abordar 20 pessoas por dia, é comum que essas 20 pessoas por dia vão te gerar em torno de 10 cotações. Né? Porque às vezes você vai abordar uma pessoa, seja num semáforo, num estacionamento, num lava-jato, numa ação, numa indicação, talvez essa pessoa de cara ela não vai disponibilizar para você as cotações, para fazer uma cotação para ela. Porém, a cada 2 ali, uma você consegue. Então, pensando que na semana você consiga 50 cotações, né? Ou seja, 10 cotações por dia, né? No mês você vai ter 200 cotações. Dentro da PVS é comum a gente entender que a conversão, ou seja, a quantidade de fechamentos por cotação, ela gira em torno de 10% a 12%. Aqui eu coloquei um valor bem reduzido, de conversão de 5% apenas. Ou seja, se você fizer 200 cotações, é possível você converter 5% disso, pelo menos no começo. Ou seja, 10 novos associados na sua base. Então, percebe? 10 cotações por dia, em um mês, trabalhando apenas de segunda a sexta, 200 cotações, 10 novos associados. E na prática, Thiago, um novo associado, lembra que a gente falou aqui, R$350. Vamos falar que você vai ter um custo de passagem, vai ter um custo de alimentação durante 20 dias. A gente faz um bem bolado ali, e no primeiro, ali em até 90 dias, nessa projeção você já consegue alcançar um ganho de R$3 mil, que pode ser ao longo desses 90 dias, ou pode ser a cada 30 dias ali nos primeiros 90 dias. Então aqui é só uma projeção para você entender. Porém, esse é o ganho da adesão. Existe também um ganho recorrente.
tá? Não vou entrar nas subdivisões aqui não, mas só para você entender um pouquinho como é que funciona. Hoje existem 3 níveis de ganho de recorrência, né, diretos da sua base. O primeiro é como consultor, onde você ganha 5% da sua base quando você atinge a sua meta. No segundo é do ganho do home office, que você ganha 7% sobre a produção da sua base quando bate a meta. E no caso do regional executivo, ganha 10% da sua base com a meta atingida. Como que eu alcanço cada nível, Thiago? Vamos entender aqui um pouquinho. Cheguei aqui, Thiago, entendi, vi tudo, que bacana, legal, tá? Gostei, confiei na PVS, mas, cara, não é para mim, não quero fazer parte desse game, não tem problema. Você pode se tornar o que a gente chama de indicador. O indicador é aquela pessoa que conhece pessoas que têm carro, conhece pessoas que às vezes têm caminhão, têm frotas, querem, de alguma forma, rentabilizar essa carteira que ela tem ali, gerar um benefício para as pessoas próximas, mas também rentabilizar isso. O que essa pessoa faz? Ela pega um consultor da PVS e indica amigos, parentes, familiares, pessoas conhecidas, indica para que essas pessoas possam fazer a PVS Brasil. E aí, ela vai combinar com esse consultor e parte dessa adesão o consultor, ela bonifica esse indicador. Qual é o valor, Thiago? Isso vai ser uma negociação sua com o consultor, tá? Mas existe essa possibilidade de você ser um indicador. Thiago, não, faz sentido para mim, tá? Como é que eu faço? Bom, você pode se tornar um consultor. E aí a pessoa que te chamou, ela vai capacitar e qualificar você a esse processo. E você vai perceber que aos poucos você vai começar a montar a sua carteira. E quando essa sua carteira atinge 30 ativos na base, você vai alcançar automaticamente o nível de consultor líder. E aí você começa ali todo o seu processo também de, lógico, trazer novos associados, mas também trazer novos consultores. E esse processo ele vai seguindo uma trilha. E nossa próxima parada da trilha é o nível de regional home office, que são aqueles consultores que perceberam valor no negócio, começaram a investir tempo mais ainda no negócio e alcançaram 200 itens com a primeira mensalidade, 200 itens ativos na sua base. Lembra que você trouxe uma pessoa? Essa pessoa pagou a adesão e começou a pagar o boleto dela para ficar protegida. Essa pessoa é um ativo. E quando você atinge o nível de 200, você pode abrir a sua regional home office. 300, você abre a sua regional executiva. É uma regional onde você ali vai ter o seu espaço, o seu escritório, você vai ter ali também uma movimentação de uma secretária, né? E vai estar ali já num próximo nível dentro dessa instituição chamada PVS Brasil. Beleza? Bacana, Thiago, mas aí acabou? Não. Por quê? Porque agora o teu papel é duplicar e você formar novos regionais abaixo de você. Então, quando você forma um novo regional, automaticamente você é intitulado um gerente regional. E quando você forma um gerente abaixo de você, você é automaticamente intitulado como gerente master dentro da sua operação. Existe um comissionamento também aqui nesses níveis, porém a pessoa que te chamou, ela vai explicar um pouco dessa dinâmica, porque é uma conversa realmente um pouco mais prolongada e lá na frente. Mas saiba que em todos esses níveis você pode ter ótimos ganhos ali de cara, beleza? Bacana, Thiago, entendi que eu tenho um ganho na adesão, que eu tenho um ganho na recorrência, mas você falou de premiação também? Sim, isso porque todos os meses nós reconhecemos 20 consultores a nível Brasil e premiamos financeiramente com prêmios até R$ 2.500, somando R$ 10 mil em prêmios, os 10 melhores consultores a nível Brasil, né? Além disso, aqueles que a gente percebe que fazem um trabalho além, né? Ou seja, um trabalho acima da média, que são os top consultores, participam de 2 sorteios no valor de R$ 3 mil. Não sei se alguém aqui já ganhou esse sorteio, coloca eu ganhei, né? Se alguém já participou e ganhou desse sorteio, né? E esse sorteio ele funciona como? Quando você atinge 15 itens com a primeira mensalidade paga, né? Ou seja, novas adesões do mês anterior que pagaram o boleto no mês, você está qualificado como um top consultor da PVS. E você que é top consultor da PVS tem ali a possibilidade de participar desse sorteio de R$ 3 mil no Pix, tá, gente? No Pix, não parcelado não. Todos os meses a gente tem esse sorteio aqui. Além de, lógico, premiações estaduais, premiações nacionais, movimentos que os próprios regionais fazem e, né, todo o processo que a gente tem aí de reconhecimento, beleza? Bom, gente, expliquei como é que funciona a PVS, expliquei como é que funciona os ganhos, mas lógico que você vai ter todo o subsídio. Primeiro, em tecnologia. Você vai ter um aplicativo na palma da sua mão, onde você vai conseguir fazer uma cotação rápida em minutos, tá?
rápida em minutos, onde você vai conduzir do começo ao fim, na palma da sua mão, de onde você estiver, todo o processo de cotação e de venda para um novo associado. E lógico, você vai ter também acesso a treinamentos e cursos semanalmente, né, quase que diariamente, para que você possa se tornar a sua melhor versão. Temos acesso aí aos treinamentos e cursos a partir da plataforma Teams University, que é a plataforma de EAD do Teams, lives semanais, treinamentos presenciais online, né, e o EAD exclusivo, como eu coloquei aí para vocês também, beleza? E tudo isso, né, com essa ferramenta chamada Teams Brasil, né, que é o nosso grande catalisador, é onde parte todo o nosso processo aqui do Teams. Então, qual é o objetivo do Teams, Thiago? O objetivo é reconhecer, qualificar e capacitar o time comercial, né? Como que a gente faz isso? Através das nossas plataformas digitais, YouTube, @Teams Brasil lá no Instagram também, nosso canal também Teams News, um canal dentro do WhatsApp, na verdade um grupo dentro do WhatsApp direcionado a consultores regionais e, lógico, todas as outras formas que a gente faz aí através de treinamentos presenciais também, muitos a nível nacional e muitos também a nível estadual, pelos teams aí que a gente, pelos teams que a gente tem espalhado por todo o Brasil, beleza? Bacana, Thiago, entendi, fez muito sentido para mim, acho que é legal, mas aí eu fico preocupado, será que eu tenho, sabe, será que eu tenho aderência para esse negócio? Será que eu vou funcionar? Bom, eu não sei, na verdade eu não sei. Eu sei o que normalmente acontece com esse tipo de pessoas que eu vou descrever para você agora. Esse tipo de pessoa geralmente adere muito bem. Quer dizer que esse tipo de pessoa vai ter resultado? Não. Quer dizer que esse tipo de pessoa tem mais propensão a ter resultado. Por quê? Tem pessoas que vão ter resultado e que às vezes não têm todas essas habilidades. Mas tem pessoas que têm todas essas habilidades, mas às vezes não tem um resultado. Por quê? Porque falta nela, que eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide. Beleza? Então, primeiro, a gente busca pessoas focadas. Né? Ou seja, aqui, pessoa focada, gente, não estou falando que você vai abandonar o que você faz hoje. Ah, então, Thiago, eu rodo o número, eu vou parar de rodar? Ah, Thiago, eu sou CLT, eu vou parar de ser? Ah, Thiago, eu sou concursado, vou largar tudo? Não. Foco, gente, é o quê? É você dar intencionalidade, você dá intensidade para aquilo que você está fazendo agora. Né? Então, assim, você precisa ter foco agora, que nem eu. Provavelmente tem gente que não está com foco aqui. Está olhando para mim, está olhando para televisão, está olhando novela, está olhando Instagram, está rodando o Instagram. Olha aí quanta coisa que a gente deixa comer o nosso cérebro. Você ouvindo uma oportunidade, às vezes você está aí percebendo aqui de alguma forma, tá folheando aqui Instagram, vendo um videozinho de comédia, e a gente falando de coisa séria aqui. Né? Então, assim, o foco é isso, você dá energia, intencionalidade, intenção e intensidade naquilo que você está fazendo naquele momento. Você só pode dedicar 2 horas por dia? Cara, seja as suas melhores 2 horas. Só posso dedicar 3 horas por dia? Cara, seja as suas melhores 3 horas. Porque é muito melhor você dedicar 2 horas com muita intensidade, com muita pressão, do que você ficar 8 horas se arrastando pelo dia. Beleza? Então, mas se eu consigo, Thiago, me dedicar 5, 6, 7, 8 horas por dia, com muita intensidade e com muita pressão, aí provavelmente você vai ser o nosso próximo regional, como a gente já tem mais de 400 espalhados por todo o Brasil. Beleza? Então, pessoas focadas, com visão empreendedora, com foco no resultado, com vontade de aprender, e que buscam prosperar, mas que tem, acima de tudo, fome. Tiraram meus slides a fome aqui, ó. Vai matar alguém aqui, ó. Mas, ó, fome, gente, é o que resume para mim isso tudo aqui. Por que eu falo da fome? Porque, cara, às vezes você pode... Tem gente que fala, pô, mas o que eu preciso saber? Cara, a gente tem gente de tudo que é jeito aqui, sabe? A gente tem pessoas que performam muito bem, que eram corretores de plano de corretores de seguro, pessoas que eram vendedores de bala no trem, pessoas que vendiam, né, que entregavam tapete, pessoas que vendiam colchão de porta a porta. A gente tem pessoas que eram motoristas de ônibus, motoboy, atendente da Claro, call center. A gente tem gente que era empresário. Cara, sei lá, tem tanta gente que vendia açaí, né? Tem gente aí que, cara, fazia tanta coisa na vida. Então, assim, mas o que elas têm em comum? Essas pessoas têm fome. Vontade de crescer, vontade de mudar de vida, vontade de mudar a vida da sua família. Porque tudo que eu estou falando aqui, às vezes, não vai fazer sentido para você. Mas, às vezes, o resultado que você pode gerar aqui é o que você está procurando para mudar a realidade da sua família. Sabe? Eu falo muito isso. Às vezes, o que mais move a gente não é, às vezes, aonde a gente pode chegar, mas, às vezes, é da onde a gente quer sair.
Eu falo para você com muita tranquilidade que a nossa vida se move mais quando a gente quer fugir de algo do que quando a gente quer se aproximar de algo. Por isso que eu falo da fome, sabe? Assim, a fome ela é essa vontade incontrolável de buscar algo que vai tirar você de onde você estava. Quando eu como para me saciar, eu como porque eu estou com fome. Então eu quero me alimentar para sair desse estado de fome. E aqui você vai ter oportunidade de ter um processo, de ter um projeto aonde você vai ter ferramenta para saciar essa tua fome. Para saciar essa tua fome. E você vai perceber o quanto que você pode chegar muito mais longe, não porque é a PVS, não porque é o Thiago que está falando aqui, porque é a pessoa que te chamou, não. É porque você agora tem uma ferramenta que vai proporcionar isso para você. Mercado próximo a você. A gente está falando de mercado de carro. Quantas pessoas na tua agenda que você conhece que tem carro? Imagina que você tem sempre, sei lá, 500 pessoas na tua agenda. Dessas 500, você tem lá 10% que tenha carro? Não, vai ter muito mais. Mas de 500 pessoas. Vamos falar que 20%. Hoje, na média, a cada 2 pessoas na tua agenda, uma tem carro. Isso é estatística no Brasil. Se você tem 500, só 20% tem carro. São 100 veículos que você pode não apenas buscar para proteger, mas também você pode pegar de indicação, porque esse cara que tem veículo, ele conhece mais 5, pelo menos, que tem veículo. Ou mais 20, ou mais 10, mas vamos falar 5. Então, esses 100 aqui já virou 600, que cada um te indica 5. Então, assim, é um negócio muito exponencial que você pode alavancar. Mas eu quero aqui, rapidamente, nos próximos 15 a 20 minutos, passar para você uma direção. Tá? Toda semana a gente traz aqui uma parte de um sistema de treinamento. Ou seja, você tem ali 9 passos que, se você seguir, você vai conseguir alcançar resultados muito exponenciais. O que eu quero que você entenda antes de qualquer coisa aqui? Que eu já vou partir da premissa que você entendeu que esse negócio pode fazer. Thiago, eu ainda não me decidi, mas fica comigo aqui até o final. Mais 15, 20 minutinhos a gente mata tudo aqui. Por que eu quero falar isso para você? Porque existe um processo. Existe algo que já foi validado por mais de 1.000 consultores que hoje vivem alta performance, por mais de 400 regionais que hoje vivem uma vida acima da média. E esse processo ele precisa ser respeitado. Por que ele precisa ser respeitado, Thiago? Porque eu quero que você tenha resultado. Se eu falasse assim, cara, se eu quisesse só quantidade de gente e vai embora, eu ia falar, cara, vamos, capta, e aí, gente, cada um se vira para poder vender, cada um se vira para poder trazer o associado. Não, aqui a gente desenhou um processo não baseado no que eu acho, no que o outro acha, não, baseado naquilo que a galera faz. E essa turma que hoje tem resultado, ela segue 9 passos aí no dia a dia, e você vai entender um pouco como é que funciona. Bom, primeiramente, então, já vou partir da premissa que você está com a gente, seja muito bem-vindo ao Teams Brasil. Um recado muito importante aqui do nosso 01, né? Ele fala que o passo mais importante para que a gente possa ter sucesso aqui na PVS Brasil não são as habilidades. Lembra que eu acabei de falar? Tem gente de tudo que é jeito aqui nesse negócio. Tem gente de todos os movimentos. Cara, sei lá, coloca aqui quem é consultor ou regional que já vive 100% da PVS. Coloca nos comentários para mim o que você fazia antes de ser 100% da PVS. Só para a gente entender essa pluralidade. Então, coloca nos comentários aí o que você fazia antes. Né? A gente tem gente hoje que vive uma vida de jogador de futebol e que era assistente de serviços gerais, né? Lá na Bahia, né? Então, assim, hoje a gente tem pessoas de todos os tipos. Então, nosso líder ele fala muito isso. Não é as habilidades que você tem, mas sim a fome que você tem de mudar de vida, né? E você está ouvindo isso de quem? Ah, o CEO do Teams, o 01 da PVS. Sim, mas esse cara que quando chegou na PVS Brasil tinha um carro em busca e apreensão. Não lembro agora se é um Celta ou se é um Classic. Acho que é um Celta, sei lá. Um Corsinha, acho que é um Corsa. Né? Em busca e apreensão. Né? Com a mão na frente e outra atrás, devendo mais de 300 mil reais para a agiota. Né? E hoje vive uma vida muito acima da média no Brasil. Né? Porque acreditou não apenas em si, mas também acreditou em todas as pessoas que hoje estão aí dentro desse negócio, né? E acreditou em você também, porque mesmo ele não estando aqui agora, ele participa de várias lives com a gente, né? Mas sempre está muito atento, muito presente aí na vida da equipe, né? Então, hoje, o nosso
objetivo do Teams é esse, é conduzir você nessa jornada, né? É uma jornada de aprendizado, de desenvolvimento, de melhoria contínua, e o Teams ele vai ser essa ferramenta, ele vai ser esse braço amigo ali para estar acompanhando, pegando na sua mão e conduzindo você. Hoje, a gente utiliza essa lógica, né, dos passos para que você possa ter uma direção, né, para que você possa ter um entendimento. É lógico que cada líder vai compartilhar com você um como fazer esses passos de uma forma muito diferente. Porém, é importante a gente entender que, independentemente, né, de como cada um deles vão estar ali passando, vão estar mostrando esses passos, o mais importante, com toda certeza, o mais importante é você estar percebendo que a linha é a mesma, né? Alguns vão utilizar algumas outras estratégias, alguns vão utilizar estratégias mais complexas, outras estratégias mais simples. Quando eu falo complexa, não é nem de dificuldade mesmo ali, né, de você operacionalizar, mas mais complexas mesmo pelo modelo, né? Quando a gente vai falar do digital, ele tem um nível de complexidade um pouco diferente. Quando a gente vai falar sobre a parte da rua, para alguns vai ser um pouco mais fácil, né? Para outros vai ser talvez um pouco mais complexo, né? Então cada um vai ter a sua complexidade de uma forma bem diferente, né? Porém, cada um deles vai saber conduzir você muito bem. Fiquei meio aqui, mas eu estava zerando o som do WhatsApp aqui, acho que agora zerou, beleza? Então vamos lá. Quais são esses passos, Thiago? Primeiro, é importante eu entender que eu preciso definir as minhas metas. A gente falou isso no último encontro, só que o último encontro lá, o sistema ele já vai estar disponível lá no Teams Universo, que é o EAD do APVS, né? O EAD do Teams, e lá você vai ter todos os passos explicados. Mas aqui a gente vai sempre pegar um grupo de passos. No último encontro a gente falou dos 4 primeiros, definição de metas, que são as primeiras metas para você dar o seu primeiro tiro, alcançar o nível de consultor líder, né? Falamos do estudo dos manuais, trouxemos ferramentas, um manual de fato que te ajuda a você ir para um próximo nível, né? Um manual dentro, tanto o manual de crescimento do Teams, como também os manuais práticos da PVS. Falamos da lista de nomes, que você precisa ter uma lista de nomes ativa. Lá eu falei sobre a principal lista, que é a lista inicial. Você já tem uns 50 nomes ali de pessoas da sua agenda telefônica para você poder separar e já começar a fazer um trabalho. Mas é importante que você sempre tenha essa lista atualizada, que são o processo de indicação, tá? E o quarto ponto, que é a primeira ação. Então, a gente falou ali de forma muito rápida e prática também de como fazer as primeiras ações, né, com essa lista de contatos. Mas beleza, Thiago, eu fiz esses primeiros 4 passos aqui. Quando que eu vou para o quinto? Que momento que eu vou para o quinto passo? Depois que você atingiu o resultado da sua definição de metas. Beleza? Então, percebe que são 9 passos. Mas eu só saio do quarto para o quinto quando eu alcancei aquela minha meta que eu defini lá no passo 1. Então, lá no passo 1, você tem uma meta de 90 dias. Nessa meta de 90 dias, você vai desenhar, vai entender, né, como que você vai alcançar os seus primeiros resultados, vai criar ali indicadores. Então, definir. Aí, de fato, eu estou apto para ir para esse próximo passo, que é o passo 5, que é a montagem do plano de ação. Né? Então, quando a gente fala do plano de ação, é importante entender que todo plano de ação ele precisa ter início, meio e fim. Todo plano de ação, ele tem que ter início, meio e fim. Ou seja, eu preciso montar um plano. Tem gente que montei meu planejamento. Thiago, bacana. Como é que é o seu planejamento? É assim, 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 assado. Pô, legal. Mas aí, quando que você revisita ele? Ah, não, eu vou revisitando sempre. Não, mas sempre quando? Não, toda semana ali eu vou olhando. Beleza, então toda semana você vai fazer o que a gente chama de checkpoint. Ou seja, semanalmente, você vai lá e vai entender se você está na direção. Beleza, mas quando que você avalia de forma totalizada, totalitária? Não? Como que você consegue avaliar de forma geral? Né? Você precisa ter uma data para isso. E é o que a gente chama de avaliação de resultado. Então, eu preciso montar um plano de ação. O meu plano de ação precisa ser ali as ações, né? Ou seja, o meu objetivo, a definição de objetivo, né? A definição de como que eu alcanço cada um desses passos. Eu preciso ter isso muito bem claro, né? A base do meu plano vai ser isso, né? Ter um acompanhamento diário. Então, eu monto o plano de ação, monto as ações, monto a minha rotina, faço as ações, faço o fechamento, faço o follow-up,
Porém, eu preciso fazer a última etapa sempre, que é a etapa de retorno do que foi prometido, se a gente pode dizer assim. Então, percebe? Eu monto um plano de ação, né? Em cima do plano de ação, dentro do plano de ação, eu vou definir. É o mesmo plano de ação que você montou lá na pré-definição de metas iniciais, né? Mas agora aqui de forma cíclica. Então, eu defino ali o resultado que eu quero nos próximos 90 dias, né? A quantidade de tempo que eu vou usar, defino a minha rotina, parto para as ações, parto para o fechamento, faço o follow-up, mas depois de 90 dias eu preciso voltar e falar, beleza, agora, qual foi o resultado que eu alcancei? A minha meta era X. Qual é agora a meta? Qual é o resultado que eu tenho? Eu falei que no meu plano de 90 dias, eu ia ter um retorno aqui de 3 mil por mês. Passou 90 dias. Eu estou tendo esse retorno? Pô, não estou tendo. Por que eu não estou tendo? E aí, com essa análise, com essa avaliação, você vai fazer o quê? Você vai montar agora, novamente, o seu plano de ação. Então, eu vou falar daqui a pouco da rotina, mas eu queria deixar você muito alerta nisso, que eu monto o meu plano de ação, mas eu preciso voltar ao plano de ação. Muita gente monta plano de ação e não revisita ele. Então, 2 momentos que eu preciso revisitar o plano. Primeiro momento que eu preciso revisitar o plano pelo menos semanalmente, né? Você fez um plano de 90 dias, você vai falar ali, eu tenho o resultado que eu quero daqui a 90 dias, eu vou picar esse resultado em 3 meses, vou picar em 4 semanas, e aí semana a semana eu vou vendo, pô, tô mais perto ou tô mais longe? Tô mais perto ou tô mais longe? Tô mais perto ou tô mais longe? Tô fazendo aquilo que foi definido de rotina? Tô fazendo aquilo que foi definido de processo? Pô, beleza, tô fazendo. E você vai seguindo. Passou 90 dias, você vai revisitar o plano para poder, de fato, conseguir acompanhar e conseguir ali fazer um novo desenvolvimento de um novo plano de ação. Beleza? Ok. Mas beleza, o que então eu preciso acompanhar, Thiago? O que eu devo acompanhar? Bom, primeira coisa que eu preciso acompanhar é abordagens. Segundo, indicações. Terceiro, parcerias. Quarto, cotações. E quinto, fechamento. Então, vamos lá, montei o plano de ação, segui o plano de ação, montei minha rotina. Como que eu vou entender? O que é esses indicadores? Eu tentei deixar, gente, de um jeito muito fácil, mas isso aqui é o que a gente chama de KPI. KPI é o quê? São resultados, são indicadores de resultado-chave. Ou seja, é um indicador de que eu estou seguindo no caminho certo. Então, vamos pensar que eu vou sair do Rio e vou para São Paulo. Se eu começo a ir ali, e eu começo a olhar para as placas e está escrito assim, Teresópolis. Opa, beleza. Daqui a pouco, sei lá, 3 Rios. Daqui a pouco começo a olhar Petrópolis. Opa, calma aí, perdi o caminho. Saí da rota. Por quê? Porque as placas estão me indicando de que eu não vou alcançar o resultado que eu quero. Então, eu preciso definir no meu plano de ação indicadores para falar que eu estou indo no caminho. Então, lembra que a gente define lá, quem não participou do último treinamento, depois vai revisitar lá no Teams University, que a gente monta definindo metas, né, em 3 principais KPIs. A gente coloca lá o passo 1, quantidade de abordagens por dia, quantidade de cotações por dia e quantidade de fechamentos por dia. São KPIs. Ou seja, eu tenho um MOD diário, ou seja, o meu mínimo objetivo diário, MOD. Então, o meu MOD diário é o meu KPI. Aqui são alguns outros KPIs que eu preciso acompanhar para corroborar e ajudar dentro desse processo como um todo. Então, a abordagem, eu entendo que eu defini meu plano de ação. Na definição do plano de ação, eu defini o quanto que eu quero de resultado. Definindo o quanto que eu quero de resultado, eu defini quantas cotações eu preciso fazer. Defini quantas abordagens eu preciso fazer. Então, por isso que eu acompanho abordagens aqui, né? Então, Thiago, mas vai ficar um pouco complexo. Como é que eu vou acompanhar isso? Onde eu acompanho isso? Bom, foi pensando nisso que a gente desenvolveu uma planilha, gente, muito, muito, muito simples. 100% simplificada. Por quê? Eu preciso entender, e essa planilha aqui que é interessante, tá? Você que é líder também, é importante que toda a sua equipe que faça um trabalho dentro da PVS, que ele tenha essa planilha. Então, se você é líder e ainda não compartilhou com o seu time, eu vou mandar o material para vocês, tá? Vou deixar o link do material sempre nos grupos lá, mas dentro do Teams University também. Eu vou deixar esse material dentro do sistema do Teams University. Mas o que é importante? Você pegar, eu vou explicar aqui para ficar fácil. Eu vou clicar aqui, e até para vocês conseguirem entender de forma mais assertiva, eu vou compartilhar agora outra guia aqui.
Deixa eu ver ali. Tá aparecendo, bacana. Olha o que você tá vendo aqui, é uma planilha bem simplificada, tá? Bem simplificada. Até zerar essa informação aqui, que ela é só para leitura. Então, essa planilha, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, em arquivo, você vai, tanto você líder, para compartilhar com o time, mas você que está consultor aqui com a gente também. Você vai fazer uma cópia dela, tá vendo? Você vai fazer uma cópia dela. Quando você for fazer uma cópia, ela vai dar a possibilidade de você colocar um novo nome. Não tira esse XLS, e você vai colocar aqui, ó, rotina do Moura, por exemplo. E aí você vai e faz uma nova cópia dela. Então aqui, ó, tô fazendo outra nova cópia aqui, já botei aqui, ó. Tá vendo agora é a rotina do Moura. Ó, a rotina do Moura. E dentro da rotina do Moura, eu vou fazer o quê? Agora eu vou vir aqui, arquivo, e eu vou compartilhar ela com outra pessoa. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, qualquer pessoa com o link, pode ser um comentador também, ou editor. Você vai pegar esse link e você vai mandar esse link agora, que é esse link aqui, ó. Você vai mandar esse link para a... Não apareceu aqui. Aqui, ó. Esse link você vai mandar para o seu líder. Você vai falar aqui, ó. Essa vai ser a minha planilha de acompanhamento. E diariamente você vai vir aqui, você vai poder encher. Vamos pensar que você vai começar a fazer isso aí no dia 1º de maio. Ah, é feriado, Thiago. Sério? Sabia não. Feriado, não tem feriado não. Vambora, vamos trabalhar. Então você vai vir aqui, ó. Você vai puxando aqui. E eu tô falando de feriado. O feriado foi semana passada. Ó, calma aí, vamos lá. Então, ó, percebeu aqui, ó? Você vai colocar as datas aqui. E aí você vai falar quantas abordagens você fez no dia. Ah, eu fiz mais, sei lá, 80 abordagens. Ah, eu fiz, consegui 5 indicações hoje. Pô, eu fui visitei um parceiro, né? Pô, eu fiz aqui, ó, consegui daquelas 80 abordagens, consegui 15 cotações. Bacana, hoje não tive fechamento. Tá ok. E você vai preencher. Então, diariamente, você vai preencher isso aqui. E aí, o seu líder, né? Ele vai estar ali no final do dia, ele vai conseguir acompanhar. E vai conseguir ver ali os seus números em tempo real. Beleza? Então, é uma forma de você estar conseguindo acompanhar e o seu líder conseguindo te acompanhar também dentro desse processo. Então, a planilha é uma planilha simples, bem direta, sem muito frufru, para você conseguir entregar aí o resultado que você espera e quer entregar. Beleza? Então, beleza. Montei o meu plano de ação, fiz o meu plano de ação, defini ali a minha planilha para a rotina. Dentro dessa minha planilha, para a rotina, eu vou conseguir colocar tudo ali no dia a dia em tempo real. Bacana? Bacana. Próximo passo agora, fiz ali o plano de ação, agora eu preciso definir rotina. Eu preciso definir a minha rotina, né? Quando a gente fala em definição de rotina, o que é importante a gente entender? Quem é que monta a rotina? Beleza? Quem é que monta essa rotina? Seu plano de ação você vai montar junto com o seu líder, né? Você já fez o primeiro tiro ali, já é consultor líder, alcançou o resultado. Agora você vai sentar com o seu líder e vai montar o seu plano de ação junto com ele. Aí você vai falar o resultado que você quer desse próximo trimestre, o resultado que você quer, a quantidade de tempo que você vai se dedicar, talvez você vai se dedicar um pouco mais nesse trimestre, e aí você vai definir isso com ele. Mas agora, depois de montar a rotina, como que eu alcanço... Desculpa, depois de montar o plano de ação, como é que eu alcanço o resultado? Eu preciso entender qual é o passo a passo que eu preciso fazer. É onde entra a rotina. Quem monta a rotina, Thiago? A primeira montagem de rotina, se você não fez plano de ação até hoje com o seu líder, primeiro quem monta a rotina é o líder. Depois quem monta é você e o líder. E depois, a terceira em diante, você monta e o líder valida. Então, é um processo porque ele precisa ser respeitado. Por quê, Thiago? Porque você ainda talvez não vai ter a percepção do que precisa ser feito, porque é o começo agora. O seu líder ele já é regional, ele já ou é um consultor com mais experiência, ele já sabe o caminho que vai gerar o resultado que você quer. Então, você vai montar. Depois que você fez a primeira rotina com ele, aí a partir da segunda você já consegue colaborar e fazer ali 50-50 cada um, a parte da rotina. E da terceira em diante, já passou 6 meses, eu entendo que você mantendo o foco já é um cara de resultado, já entende o que tem que ser feito e já vai ter uma percepção muito melhor sobre o que fazer, beleza? Montei aqui um calendário que você pode usar ele, você vai tirar um print dele, ou você pode só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e copiar ele em algum lugar. Mas a ideia é que você tenha, de fato, um calendário de atividades bem pré-definido. Beleza? Posso melhorar aqui? Posso. Você pode chegar aqui e botar segunda manhã e segunda tarde, né? E aumentar um pouco isso aqui. Ou aqui dentro você escreve parte da manhã, horário, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas é importante você entender que você precisa desenvolver diversas habilidades.
e não apenas uma única habilidade. Né? Você precisa desenvolver mais de uma habilidade, porque senão tem gente que fala, não, vou trabalhar no digital, eu vou trabalhar só com digital? Né? Pô, vou trabalhar só com... Não, você pode trabalhar de diversas formas. É lógico que eu sempre estimulo com as ações em T. O que é as ações em T? Eu faço todas as ações que eu posso fazer, porém, uma ação eu aprofundo. Percebe? Então, assim, eu vou fazer um pouquinho de prospecção, um pouquinho de parceria, né? Um pouquinho de digital, eu vou fazer um pouquinho de indicação, né? Porém, tem uma que eu sou especialista. E aí é nessa que você vai se dedicar, beleza? Então você precisa fazer todas possibilidades, mas você precisa ter ali um leque. Vou trazer um exemplo aí, se alguém é do digital vai me ajudar falando aí, né? Mas a gente teve momentos no digital que o lead, por algum motivo, mas subiu absurdamente. Ficou muito, muito mais caro. Quem tem estrutura, grandes regionais, conseguiram manter e controlar. Mas os pequenininhos que estavam fazendo investimentos menores foram expurgados do mercado, né, de lead. Por quê? Porque não estava compensando mais. Estava saindo muito caro, estava trocando, não estava nem trocando dinheiro, estava dando prejuízo você fazer o processo. Né? E aí, às vezes, fica 3, 4 meses assim. Aí você faz o quê? Você não trabalha? Não, você tem outras frentes trabalhando, principalmente de parceria e indicação. Então, é sempre parceria e indicação e mais alguma, gente. É o mínimo. Qual a quantidade mínimo de canais que eu preciso ter ativo, Thiago? Parceria, indicação e mais um. Então, é parceria, indicação e sinal, parceria, indicação, pesquisa e pós-gasolina, parceria, indicação e lead, parceria, indicação, é sempre esses dois mais um, tá? Então, você precisa ter isso muito claro na sua mente, na sua cabeça. Por quê? Porque isso é o que vai dar sustentabilidade ao teu negócio. Ah, eu sou só do digital, eu sou só do semáforo. Cuidado, porque você precisa, de fato, ter diversificação dos seus processos. Beleza? Então, vamos lá, vamos acelerar. Como que eu faço, Thiago, o calendário de atividades aqui? Você vai ter ali as ações, você pode colocar outras ações, não tem problema, mas você vai colocar no seu dia. Na parte da manhã, eu faço prospecção. Na parte da tarde, eu faço parceria, né? Ou então eu faço prospecção na segunda, parceria na terça e na quinta. Você vai montar aí, por isso que eu falei do seu líder te ajudar, porque ele vai ter essa visão muito clara, tá? De como fazer. Então, vamos lá, Thiago, definindo uma rotina, qual seria a estratégia que eu posso adotar? Como eu falei, parceria e indicação, gente, ela tem que ter. Você só precisa ver uma terceira. Assim, hoje, se você não está trabalhando parceria, você está trabalhando errado. Por quê? Porque a parceria é uma possibilidade de venda que ela acontece mesmo que você não esteja lá presente. Então, você não ter parceiros hoje, né? E aí você pode pensar de diversos outros parceiros, não precisa ser só um cara que tem uma agência de carro. Lógico que a agência de carro é o que tem mais potencial, um dos que mais tem potencial, agência de carro, agência de caminhão, agência de moto. Porém, você pode pensar em outros parceiros também. Mas é importante você entender que tem que ter parceria. Tem que ter. Ah, eu não gosto de trabalhar com parceria. Thiago, você não gosta de trabalhar. Não existe. Tem que ter parceria, tá? É inegociável. Indicação, tem que ter. É inegociável. Por quê? É o lead custo zero. Hoje tem gente que paga R$15 por um lead, R$100 por um lead convertido. Né? Então, hoje a indicação é um lead custo zero, com nível de engajamento muito alto, porque ele está vindo por indicação de alguém que você já fechou. Ou alguém que você conhece, que você confia. Beleza? Então tem que ter. E a prospecção? Vou passar para vocês aqui de forma ampla, explanada, tá? Mas a pessoa que chamou você, o seu líder, tem a capacidade de mostrar para você qual é o caminho que mais funciona na sua região. Porque dependendo da região vai ter algumas particularidades. Então eu vou falar de forma macro, tá? Prospecção são as ações de rua que a gente pode falar, se a gente pode dizer assim, tá? E também as ações do digital, tá? Então, prospecção, a gente vai falar do semáforo, por exemplo, né? Eu quero fazer uma observação do semáforo aqui, que talvez vai incomodar alguns aí, mas vai incomodar pro bem, porque gera transformação, porque a galera gosta. Tá colocando nos comentários aí assim, ó, se liga no feedback. Vou fazer mais curto, calma aí, ó. Eu não quero fazer código não, gente, pelo amor de Deus, código não. Vou pensar em outra palavra aí, só para vocês colocarem aí. Mas vamos botar aí, ó, se liga, bota a hashtag se liga aí, hashtag se liga, que isso aqui é um se liga pra galera aí, ó. Tem gente que vai fazer ação de semáforo, vocês já sabem o que me irrita, né? Tem coisa que me irrita, que é padrão, que eu sempre falo. Primeiro pega o panfleto na regional, leva para casa, vai para ação no dia seguinte, monta barraca, mesa,
ou vai lá, faz oração para iniciar, toma um cafezinho, come um pãozinho. E aí, na hora que vai prospectar, o que acontece? Tá carimbando o panfleto, tá escrevendo o nome no panfleto. Deixa eu olhar bem na sua cara, bem surda. Você acha mesmo que a hora de você carimbar panfleto e a hora de você preencher com canetinha ali o seu nome e o seu WhatsApp é na hora que era para você estar prospectando? Você acha mesmo? Exatamente. Não. Então, hashtag se liga, coloca aí, a galera já tá escrevendo, hashtag se liga, tá? Se liga, gente, pelo amor de Deus, isso é trabalho de casa, tá? Até criança tem trabalho de casa. Não é possível que você quer chegar em casa e não fazer nada. Você está em construção, você está querendo um próximo nível, beleza? Então, você que está chegando agora, saiba que prospectar, panfleto, gente, não quero profetizar nada ruim não, tá? Pelo amor de Deus. Mas, cara, carimbar o panfleto e botar o nome no panfleto no dia da ação, tá azar. Só joguei, tá? Então, cuidado aí, carimba em casa. Então, a primeira coisa é isso, se liga aí, tá? Outro se liga. Tem gente que fala assim, ó, cara, eu vou pra ação de rua, Thiago, mas, meu Deus do céu, só aparece Uber pra mim. Sabe por que, lindo? Sabe por que, linda? Você tá fazendo ação 10 horas da manhã. Você tá fazendo ação 9 horas da manhã. Tem gente que acorda às 7 para fazer ação, toma café até umas 8 da manhã, toma banho, café e tal. Quando dá 8h30, vai encontrar com o pessoal da ação. E aí, quando dá 9 horas, tá acabando de montar a ação. Lindo, bacana, legal. Mas 9 horas da manhã, você começou a trabalhar, você acha que a galera que trabalha tá onde? O cara que tem um carro, que usa o carro para trabalhar, ele tá onde? Tô falando de Uber. O Uber vai estar na rua, 10 horas da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 hora. O Uber tá na rua o dia todo. Mas você acha que o cara que você vai abordar 9 da manhã, esse cara tá indo pro trabalho? Não, líder, já chegou no trabalho, já tá trabalhando, que nem você. Então, cuidado, se liga. Tem gente querendo fazer ação em horário onde público em potencial, que de fato vai bancar a proteção, não tá. Cuidado com o horário, tá? Então, o semáforo é uma estratégia. Não vou ler aqui, porque esse material vai para vocês vão ler tudo, tá? Mas o semáforo, ele é uma estratégia, né? Uma estratégia que é muito válida, você pode utilizar ela, tá? Uma outra estratégia que é muito utilizada também pelo time. Aqui são as perguntas-chave, vai ter uma explicação para você, não vou me ater aqui, mas basicamente a ação do semáforo é isso. Você vai estar ali no semáforo abordando as pessoas, pegando o contato das pessoas, né? E dentro dessa ação ali, que o seu líder vai explicar como que você faz, você vai ter a possibilidade de estar conduzindo esse movimento ali com o pessoal, tá? Então, nunca desperdice uma oportunidade, foi o que eu falei ali, né? Aqui, na verdade, esse ponto aqui é sobre isso aqui, caso a pessoa já tenha um seguro, ela já tenha proteção, ainda assim, pega o contato para você poder fazer uma proposta, ou pelo menos ter o contato dela salvo ali para um próximo contato. Então, fiz a ação lá, é um tipo de ação que hoje funciona. Quem faz ação de rua, coloca eu nos comentários aí para mim, só para eu poder beber uma água aqui e entender que a gente está todo mundo na mesma página. Então, quem faz ação de rua, coloca eu aí, fala eu faço, beleza? Uma outra ação que está aqui também, que é ações em locais de alta movimentação, né? Então, assim, é uma outra possibilidade de você fazer também, né? Se pegar estacionamentos, lava-jato, às vezes uma feira de carros que está acontecendo na sua região, né? Às vezes algum evento, né? Por exemplo, na região de São Paulo, tem muitos eventos, né? Onde num dia concentra um número absurdo de carros, né? Eu estava no evento agora na Intermodal, há 2 semanas atrás, e aí lá estava tendo, cara, sei lá, o Uber estava demorando 20 minutos para andar 5 metros, 10 metros, que dava um engarrafamento absurdo. Então, ação em locais de alta movimentação também é uma boa estratégia de prospecção, né? Você pode utilizar às vezes uma pesquisa, se você não quiser fazer uma ação direta dentro desse processo. Aqui tem um exemplo de pesquisa para você entender um pouco do clima ali. Tem gente que trabalha de diversas formas, por isso que eu vou sempre trazer aqui de forma diferente. Hoje, você ir buscar o telefone, o contato da pessoa, é uma das maneiras mais assertivas. Mas às vezes você pode fazer em algumas ações uma pesquisa, né? Dependendo do lugar, dependendo de onde você estiver. Então, a pesquisa ela funciona muito, por exemplo, para as estratégias de parceria ativa, que eu vou passar rápido aqui, ó.
de posto de gasolina. Então tem gente que utiliza muita pesquisa no posto de gasolina, para não pegar o lead direto ali, já ficar tentando fazer uma abordagem mais direta, né? Mas o líder que te chamou, ele vai ter aí 100% de possibilidade de te explicar. Mas o que eu gosto de falar da pesquisa? A pesquisa é uma ação muito importante para você emergir o nível de entendimento da pessoa. Então, Thiago, eu não quero ir ali pegar o contato direto, quero fazer a pesquisa para testar. Você vai lá, tem algumas sugestões de pergunta aqui, né? De 1 a 5, quanto considera o seu bairro seguro? Né? Você ou alguém próximo já foi assaltado na região? Você possui seguro ou proteção para o seu veículo? Né? De 1 a 5, quanto considera importante ter o seu veículo protegido? Então, você vai fazer as perguntas ali para a pessoa, ela vai te responder. Quando você for abordar ela, você já entendeu ali o nível de preocupação que ela está. Isso aqui você utiliza até como argumento de venda, né? Argumento de fechamento. Porque se essa pessoa falar, mas eu vou deixar para depois, você vai pegar a pesquisa que ela preencheu e falar, mas então, o senhor João, o senhor tinha considerado seu bairro muito seguro, muito perigoso. O senhor falou que já teve pessoas próximas ao senhor que já foram assaltadas. Né? Imagina, quantas pessoas, às vezes, alguém aqui, me bota nos comentários, alguém aqui já recebeu uma negativa do cliente ali, né? Antes de virar associado, ele é cliente, né? Depois que assina o contrato, ele vira associado. Mas você já recebeu uma negativa de alguém falando, não, cara, vou deixar para depois. E essa pessoa foi e te falou, cara, não fechei contigo, bateram no meu carro? Não fechei contigo, roubaram meu carro? Não fechei contigo, bati com o carro no poste? Alguém já? Bota eu nos comentários aí se alguém já passou por isso. E às vezes acontece. Você pode falar isso para a pessoa. Olha, não é uma única vez que já entraram em contato com a gente falando que não iam fechar, e aí logo depois a pessoa teve o carro batido. Deus me livre, guarda, não quero falar aqui que você vai passar por nada disso, mas assim, a proteção é algo necessário. O senhor mesmo tinha colocado lá que o senhor considera muito importante ter o veículo protegido. Então a pesquisa é para isso, tá? É um outro game, é uma forma diferente de você fazer. Cara, Thiago, mas o meu líder ele vai no sinal, eu gostei da pesquisa, Thiago, mas o meu líder ele vai no sinal e pega o contato direto. Então, você vai fazer aquilo que seu líder te direcionando a fazer. Por quê? Porque é isso que ele está dando resultado para ele agora. Depois, você pode testar também a pesquisa e fazer mais um multicanal ali de possibilidades, beleza? Mas a ideia é essa. Então, aqui você, como eu falei, tá? Esse material, gente, ele é um material que foi desenvolvido para você ler e acompanhar. A gente utiliza ele para treinar você também, mas ele é um material muito intuitivo. Então, tem coisas que eu estou passando aqui, não é que eu estou pulando, não. É porque são coisas para você ler quando você tiver com o material em mãos, beleza? E sim, a galera perguntou aí, eu vou estar mandando o material para vocês aí também nos grupos, beleza? Outro ponto ali, falamos de prospecção. Ainda dentro da prospecção, tem um processo de lead, tá? Então, você também tem a possibilidade de fazer um processo de lead, né? Hoje tem pessoas que são especialistas dentro desse processo aqui com a gente, tá? Mas é uma possibilidade também. Tem gente que já conhece sobre tráfego, né? De digital. Então, assim, a pessoa, de fato, ela consegue performar bem nisso. Então, caso você seja uma dessas pessoas que performam bem, o lead também é uma grande possibilidade. Temos vários líderes, né, que hoje vivem 100% do processo de lead, né, ou pelo menos 80%, 90% do processo de lead. Então, você tem aí também, de fato, um bom mercado para você explorar. Um outro ponto são as parcerias que eu falei que tem que ter, né? Só que a parceria, gente, eu sempre gosto de falar que são dois tipos. Você tem parcerias que são ativas e parcerias que são passivas, beleza? Parceria ativa são aquelas que demandam a sua presença. Fechei uma parceria, mas eu preciso estar lá. É uma parceria ativa. Parceria passiva é aquela que você faz a parceria, vem a indicação, vem o contato, você não precisa nem estar lá. Qual é a melhor, Thiago? Cara, que gera mais resultado. Então, as duas funcionam muito bem, tá? Então, você pode ter as duas. Botei só alguns exemplos aqui, tá? Mas tem diversos outros exemplos aí para você utilizar. Mas, por exemplo, posto de gasolina, ele pode ser uma parceria ativa. Você vai fechar ali uma parceria com o posto, né? Fala, pô, posso ficar aqui no teu posto toda quinta-feira? Né? Eu vou e pago R$200 aqui para ajudar o posto a fazer uma brincadeirinha, um sorteio. Né? E aí você pode fazer uma parceria ali. Não estou falando que tem que ser esse valor, nem tem que ser essa condição, mas você pode fazer uma parceria, às vezes você já conhece alguém de posto, né? Então a parceria do posto ela pode ser interessante muito pela questão de você ter um motorista parado por mais tempo, né? O semáforo você vai ter 30 segundos, 40 segundos para poder falar. No posto a pessoa parou, desligou o carro, né? Entregou ali. Você pode ser o cara que fala, tudo bem, quer um cafezinho? Né? Você não trabalha nem no posto. Você quer um cafezinho? Não, pô, pode ser. Você vai lá o cafezinho que fica de graça, ó. Você pega o cafezinho, puxa o cafezinho, aqui o cafezinho. Pode fazer uma pergunta, posso fazer uma pesquisa com você? Ou então, não, cara, pô, deixa eu te falar, você já tem proteção desse veículo?
e a pessoa que te chamou, ela vai te explicar como você faz isso, né? Mas aí é um insight só para você entender. Então, o posto de gasolina pode ser uma parceria ativa, mas também pode ser uma parceria passiva. Você pode gerar ali um sorteio dentro do posto, né? Todo mundo que abastecer acima de R$100, dá um cupomzinho, esse cara vai concorrer a um tanque cheio, e o cara que foi o frentista que botou lá o papel para concorrer a R$100, né? Para te estimular, porque se você faz o sorteio só para premiar o motorista, o frentista vai esquecer, aí tu vai ter que ficar lá, né? Então você premia ali o frentista que o cliente for abastecer lá e for sorteado, ele ganha uma participação também. Então, assim, você pode criar algumas coisas, mas o posto de gasolina também pode ser passivo, então ele pode ser ativo e passivo, tá? Uma outra parceria que tem muito utilizada pelo nosso time são estabelecimentos comerciais, né? Então, você pode ali colar um pequeno A3, você pode colar um cartaz, ou você pode fazer uma parceria e deixar uns panfletos, você vai conversando e vendo qual é o melhor caminho, mas é uma baita oportunidade também. Então, aqui a gente está falando de lojas de revenda de carro, né, de lojas de borracharia, né, autopeças, lava-jato, várias e várias possibilidades que você vai ter para fazer uma parceria também, né? Antigamente, você colava um A3, né? O Elton fala muito da experiência dele lá no comecinho. O Elton ia para a rua, colava 50 A3 em um dia só, né? Hoje em dia, ele mesmo vai falar, cara, só o A3 não funciona. E a gente já teve, por exemplo, o Christoph, o Cláudio Lazzarotti, o Anderson Macai, a gente já teve mais pessoas também aqui do time falando a respeito da estratégia de parceria e como que hoje eles fazem. Como é que eu tenho acesso a isso, Thiago? Você vai ter acesso através do Teams Brasil, nosso canal aqui do YouTube, ou você também vai ter através do nosso, lá do canal lá do EAD Teams Universo, que vai ter o Café Conhecimento com eles. E lá eles explicaram um pouquinho sobre esse processo de parceria, sobre como que eles fazem esse processo de parceria, ou como que de fato precisa ser feito hoje, porque hoje tem uma questão de relacionamento, tem uma questão de você valorizar ali a parceria. Então aqui a ideia é que você entenda que existe essa possibilidade. O seu líder vai explicar a você como que você faz isso. E se você quiser se inspirar, tem esses cafés de conhecimentos aí que eu compartilhei que você pode ter também. Beleza? Eu tô acabando aqui já para não estourar muito horário. Outro ponto aqui que a gente tem é o processo de indicação. Tá? O processo de indicação, ele, gente, eu falo para vocês com muita tranquilidade, que ele, para mim, todo mundo que faz bem feito, nunca vai ficar sofrendo para bater meta. Não tem como. Isso por quê, gente? Porque a indicação, ele é uma das mais poderosas armas para você abranger mais pessoas utilizando a mesma lógica que eu falei no último treinamento da semana passada. Quem for lembrar, quem estava aqui no último treinamento, fala assim, eu estava. Coloca aí nos comentários, eu estava no último treinamento. No último treinamento eu falei a respeito da lista de nomes. E lá dentro da lista de nomes eu falei de quê? Falei da teoria dos 6 graus. O que é a teoria dos 6 graus? Você conhece pelo menos 100 pessoas. Cada uma dessas 100 pessoas conhece também outras 100 pessoas. E por aí vai. Quando você vai ver, você conhece todas as pessoas do mundo, apenas pelo fato de você conhecer uma única pessoa ali que vai ligar você com outra ali. Então, assim, todas as pessoas se conhecem até 6 graus. Todo mundo se conhece. Você conhece o Barack Obama até 6 graus. Porque alguém que você conhece uma outra pessoa, que conhece outra, que conhece outra, que conhece outra, que conhece o Barack Obama, que conhece o Neymar. E aí eu posso provar isso para vocês aí com muita tranquilidade. Hoje, por exemplo, a gente tem o nosso líder 01, Elton Barbosa, né, que tem contato com pessoas do meio, né, digital, que são ali referência para outras pessoas que são jogadores de futebol, que tem referência com outro cara que também conhece. Então, assim, existe essa teoria. Hoje eu consegui comprovar que, de fato, a gente consegue conhecer praticamente todas as pessoas do mundo apenas nesse grau. Então, a indicação é o quê? É você conseguir atingir pessoas que você não atingiria de uma outra forma, né? A não ser pedindo a indicação para aquele amigo dela. Então, talvez você ia ter que gastar dinheiro com digital, você ia ter que gastar dinheiro fazendo trabalho de rua, e você consegue a custo zero, né? Porque aqui é CAC zero, né? Custo de aquisição para o cliente zero. Porque se alguém me indicou e eu fechei, eu não tive gasto financeiro para poder absorver aquela pessoa, né? Então, a indicação é uma das maiores e melhores ferramentas para que a gente possa avançar. Dentro do Teams Universo tem uma ferramenta também do Júnior Sana, falando a respeito do processo de indicação, tá?
Então, existe uma ferramenta lá, um typebot, explicando todas as possibilidades de indicação. A gente fez live no Café Conhecimento também sobre referidos. Mais de uma, tá? Mais de uma. Se ela tá com a gente aí, vai me lembrar quantas que a gente fez. Mas acho que a gente fez umas 4 lives falando do processo de indicação. Beleza? Então, indicação, gente, é vida. Não deixe de fazer indicação dentro do seu processo. Caminhos que eu posso fazer indicação, Thiago. Você pode fazer indicação pelas redes sociais. Você pode, dentro das redes sociais ali, pedir indicação, né? É importante. Isso aqui é parte do texto que eu vou ler, que eu falo ali, né? Que é importante que o máximo de pessoas saibam que você atua com proteção veicular. Afinal, hoje no Brasil, a cada 2 pessoas, uma tem carro. Então, assim, se você tem uma rede social que só tem, sei lá, 300 pessoas, né? Pelo menos 150 tem carro. Então, você pode ali ofertar o seu serviço para os seus seguidores, por mais que você não seja um grande influencer, você tenha um time ali, pessoas muito próximas, né, para você pedir indicação, mas você pode ofertar e pedir indicação. Né? Então, a rede social, a lista de contatos, a gente falou lá, né, na última semana, novos associados, ou seja, associado chegou agora, você já tem que pedir indicação. Tem gente que fica travado, Thiago, mas como é que eu peço indicação para o novo associado? Pô, eu não sei o que falar, não sei como falar, não sei o que dizer. Cara, gente, várias formas que você pode fazer. Ponto deixa eu botar no segundo para carregar, senão não vai ficar, vou cair na live aqui. Mas várias coisas que a gente pode fazer. Ponto principal tá? Ponto principal não dá para você depender do seu associado te indicar. Como assim, Thiago? Você fechou proteção agora. Aí você fala assim, cara, falando nisso, você tem alguém para me indicar para poder eu ofertar também a PVS? A pessoa, cara, preciso dar uma olhadinha aqui, vou dar uma olhada e te falo, tá bom? E o que acontece? A pessoa esquece. Você deve falar, não, então você vai ganhar aqui um valorzinho, né, um valor aí para você me indicar, né? Mas aí aquela pessoa vai lembrar talvez de 1, 2, mas ela não vai exercer de fato o poder de ser um indicador, né? E aí você vai ter que ficar mandando mensagem em massa. Então, associado acabou de chegar na base. Sabe o que eu gosto muito de fazer? Isso não é estratégia PVS, é estratégia mercado, tá? Eu gosto de avaliar, pedir avaliação. Fechei, tudo certo, pagou, vistoria ok. Senhor José, parabéns pela sua decisão. O Júnior Sana me ensinou, nunca peço obrigado. Né? Parabéns pela sua decisão de estar protegendo o seu veículo na maior associação da América Latina. Eu vou aqui ser o seu consultor nessa jornada, então você pode contar comigo sempre que precisar. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí, agradeço também, seu Thiago, bacana. Seu José, eu preciso aqui anotar algumas coisas, eu preciso fazer 2 perguntas para o senhor para eu poder registrar aqui no meu relatório. Você pode me ajudar? Posso te ajudar, seu Thiago, bacana. Seu José, daquilo que o senhor contratou, qual foi o seu nível de satisfação de 1 a 5? Né, do serviço, da proposta, de 1 a 5, quanto você ficou satisfeito? Ele vai lá e fala o quê? 5, acabou de fechar, filho. Não vai falar menos que isso, não. Se ele falar 4, você fala o que faltou para ser 5, mas ele vai falar 5. Você pergunta o que faltou para ser 5, ele vai te falar, vai ser feedback. Bacana. Agora, com relação a todo o meu atendimento, seu José, isso aqui, gente, é um áudio de 10 segundos, tá? Um texto, se você quiser. Tá? Não precisa florear muito, vou ter que fazer isso em todo fechamento? Não tem que fazer, mas se fizer vai dar resultado, eu posso garantir. Então, bacana, seu José. Agora, uma última pergunta. De 1 a 5, né, ou de 5 a 10, você sabe, né, qual nota o senhor dá para o meu atendimento? Para a forma que eu passei as informações, para a forma que eu conduzi essa proposta para o senhor, nessa negociação, de 1 a 5, qual nota o senhor dá para o meu atendimento? Ele vai falar o quê? 5, ele não vai falar 3, não vai falar 2, não vai falar 4, vai falar 5. 5, então, beleza. O que você ganhou aqui? 2 notas máximas. Eu estou falando nas entrelinhas, tá? O que ele quer dizer para mim quando ele me dá 2 notas máximas? Confia no meu trabalho, confia no meu serviço. Automaticamente eu penso o quê? Se ele confia no meu trabalho, se ele confia no meu serviço, ele é um baita indicador. Só que eu estou preparando a mente dele. Porque agora é incoerente ele não me indicar alguém. É incoerente ele não querer proteger alguém. Percebe? O que eu fiz ele entender que eu sou a melhor proteção e eu sou o melhor consultor. Então, seu José, muito obrigado. Agora sim pelas suas respostas, né? Muito obrigado pelas suas respostas. Só que, assim, eu percebi que o senhor deu nota máxima nos 2 quesitos que, para mim, são os mais importantes. Né? E eu tenho certeza que para o senhor também. Então, tendo em vista essas notas, eu queria pedir uma coisa para o senhor,
mas eu queria fazer uma troca aqui, né? Aonde o senhor vai me indicar agora 5 pessoas, né? E caso pelo menos uma dessas pessoas fechem, eu vou estar aqui compartilhando com o senhor parte dessa taxa administrativa lá e você vai fazer a negociação que você quiser. Então, eu preciso só que você me indica 5 pessoas. O senhor prefere me passar por nome ou me passar o contato da pessoa? Eu não estou falando se ele quer me indicar ou se ele vai me indicar ou não vai indicar. Ah, bacana, vou ver agora. Não, maravilha, eu só preciso colocar no meu sistema aqui agora. Eu tenho uma forma de você indicar direto. Você começa a ensinar ele. Eu não estou dando opção, ele tem que me indicar. A minha cabeça tem que estar programada para isso. Eu não posso acabar essa ligação sem indicação. Eu não posso acabar essa mensagem sem indicação. Então eu vou ali ser persistente. Não é chato, não é insistente. Eu vou ser persistente para que ele me indique. Ele tem que me indicar. Ele tem que me indicar. Então, eu tô falando, você tem que me indicar internamente, tá? Você não vai ficar assim, ô, seu João, você tem que me indicar, você tá doido, você é louco? Não, não é isso não. Mas ele tem que te indicar. Então, você precisa comprar essa ideia, beleza? Então é isso, gente. Novos associados, associados ativos, a estratégia é sempre a mesma. Pedir, 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 tá? Essa questão da pesquisa, ela vale, gente, de vários momentos. Você acabou de ter um associado que teve aí um processo de... Pode deixar só minha tela agora, por favor? Você acabou de ter um associado que acabou de fazer um processo de, como fala? De eventos, né? Ah, foi lá, saiu no evento, pegou um guincho. Faz a pesquisa. Pô, ele foi bem atendido. Pô, fala para mim, de 1 a 5, que nota que o senhor dá para o serviço prestado para o senhor, né? Pô, bacana, indicação. Fechei com o associado, indicação. Não fechei, indicação. Por quê? Porque o não fechar, às vezes, foi porque o cara ficou preso em R$10 lá mais barato em outro lugar, ou uma indicação de um amigo. Tudo bem, o seu José, eu entendi que você não vai fechar comigo, mas deixa eu fazer 2 perguntas para poder encerrar o nosso atendimento? Pode, mesma coisa. De 1 a 5, que nota você dá para o serviço que eu apresentei? De 1 a 5, que nota você dá para o meu atendimento? Indicação. É o mesmo processo. Mesmo processo. A pesquisa, por que eu falo da pesquisa? Você precisa fazer a pesquisa? Não. Mas a pesquisa, ela destrava a mente, ela desarma a mente do cara. Ela falou, cara, eu falei para esse cara que o cara é bom, já falei que o produto é bom, não vou indicar. Lá no inconsciente dele, liga a chavinha e fala assim, cara, reciprocidade. Quer dizer, pô, o cara tem um serviço bom para te oferecer, você tem que indicar alguém para ele. Né? Então, assim, utiliza a pesquisa que vai te ajudar. Né? Então, fechou, amém, novos, pede indicação, não fechou, pede indicação, vai fazer cotação, chamou no WhatsApp, mas não passou todas as informações, falou, não, já resolvi aqui, fui ver, minha esposa já fechou, fui ver, meu marido já fechou, pede indicação. Então, assim, em tudo, pedir indicação. A todo momento, pedir indicação. Quase com versículo isso, né? Mas a todo momento, pedir indicação. Por que eu estou falando isso, gente? Isso precisa ser cultural. Você tem que não ser negociador com você mesmo. Entender que você precisa ter... Gente, para mim, não faz sentido você não ter pelo menos 10 indicações por dia. Não faz sentido, você tem que ter 10 indicações por dia. E se você está chegando na metade do dia e não tem 5, começa a gerar, começa a provocar indicação. Vai na tua lista, bota-se como meta. Assim como você tem meta de 15 cotações por dia das ações que você faz, coloca a meta de 10 indicações por dia. Cara, só recebi 3 indicações até agora. Vai nos amigos, cara, aqui eu preciso bater minha meta de 10 indicações por dia. Me indica alguém aí para poder fechar a produção. Quem que você conhece? Né? Vai na base de associado. Alguém foi lá, tu postou uma foto, o cara curtiu a foto, cara, que legal, curtiu que eu tô trabalhando. Cara, obrigado pela sua curtida. Eu vi que você me curtiu lá no Instagram. Agora deixa eu te falar. Pô, você já tem produção no seu veículo? Pô, não tem? Você consegue me indicar? Quer dizer, você tem? Você consegue me indicar? Pô, já é associado? Pô, você consegue me indicar 3 pessoas? O cara curtiu, reagiu minha foto, visualizou meu history. Em tudo você precisa gerar oportunidade. Se a tua cabeça estiver programada para você pedir 10 indicações por dia, são 10 possíveis fechamentos por dia só de indicação. Só que se você ficar nessa de, vou mandar mensagem em massa, vou esperar me chamar, vou esperar isso, vou esperar aquilo, cara, a vida vai acontecendo. E aí você vai ter grande dificuldade de avançar para isso. Beleza? Então, assim, esse é o nosso segundo módulo, se a gente pode dizer assim, no sistema de treinamento. O primeiro, ele já vai estar disponível em breve aí lá no nosso EAD. Né? Então, na próxima semana, a gente vai ter o módulo 3. O que eu gosto muito de falar, gente? Sistema de treinamento, ele é cíclico. Então, daqui a 2 semanas, eu vou estar falando do módulo 1 de novo, mas provavelmente com o mesmo conteúdo, mas com informações novas, trazendo outras percepções. Então, é muito sobre isso, né?
é repetição. Uma vez eu estava num treinamento com um grande líder da área comercial, Caio Carneiro, né, que estava lá junto com o Flávio Augusto da Silva, que você também conhece, né, e foi perguntado para ele, Caio, cara, como que eu gero tanto conteúdo para poder treinar o time? Ele falava, não é sobre gerar conteúdo, é sobre repetição, venda e repetição. Venda e repetição, repete que vai ficar bom, repete, aprimora, aprimora. Então é isso. É toda semana a gente ouvindo praticamente o mesmo conteúdo, mas sempre vai ter informações novas. Beleza? Então, gratidão, mais uma vez, obrigado aí, nosso grande líder que estava na live com a gente. Gratidão a você que ficou com a gente até agora. Né? Passou aí um pouquinho do horário, mas vai dar bom, deu tudo certo. Espero que a gente tenha aí uma semana muito produtiva, tá? Então, pega, foi falado aqui, chama o seu líder. Se você não está com o plano de ação montado, monta o plano de ação, monta a rotina com o líder e começa as suas ações, porque na próxima semana a gente vai falar sobre fechamento e sobre follow-up. Gente, tem gente que eu faço follow-up. Não faz. Tem muita gente que me mostra e fala, não faz. Pouca gente que eu conheço faz follow-up dentro da nossa empresa. Pouca gente. Ah, mas Thiago, eu faço muito ali. Não. Follow-up, não existe follow-up se não tem nova data. Estou antecipando, jogando na mesa. Se não tem nova data para ligação, não é follow-up. Ah, mas tá na agenda que eu vou chamar. Marcou com ele? Não, então não é follow-up. Tem que ter nova data. Beleza? Então, só para jogar na área aí, para você saber que semana que vem vai ser top. Gratidão, feedback de todo mundo aí. Gratidão aos nossos líderes. Nosso 01 Elton Barbosa também, que sempre tá aí junto com a gente. Galera, tamo junto. Uma ótima noite. Deixa a cabeça esfriar um pouquinho agora. Já anota o que você tem que fazer amanhã. E amanhã, vai fazer ação de rua? 7 da manhã na rua, hein? Vambora. Faz um lá. E vem.